A minha relação com o Olmeiro e com o Zé Ribeiro vem dos meus 17 anos, na altura em que cheguei a Lisboa para fazer os meus estudos universitários na Faculdade de Letras e através, na altura era ainda namorado, depois seria o meu primeiro marido, numa roda de amigos, numa tertúlia literária, acabei por ir à Livrarte e conhecê-lo. Foi uma amizade quase imediata e que dura até hoje, desde os meus 17 anos até aos meus atuais quase 56, e de facto a Olmeiro tem marcado a vida de muita gente, não só a minha, mas de muita gente, com a ternura do gato de Salvador à mistura, e o Zé Ribeiro e a Lúcia conseguiram ser peças marcantes não só naquele bairro, como numa vida de bairro que se estendeu a toda Lisboa e a outras zonas do país. Abraçou também outras personalidades internacionais. Eu lembro-me perfeitamente de Léo Ferré, de Ferlinghetti, que também conheci nessa altura, e foram de facto momentos muito marcantes pessoalmente, mas também a nível cultural, e é isso que estamos aqui a comemorar. Eu tenho um conhecimento, como é que eu ia dizer, muito literário do Zé Ribeiro, porque eu só conheci o Zé Ribeiro em carne e osso há alguns meses, quando ele me veio visitar aqui à fábrica para propor esta exposição. Porque eu sabia do Zé Ribeiro, como todos nós em Portugal sabíamos do Zé Ribeiro, sabíamos da Olmeiro, não é? Mais da Olmeiro do que do Zé Ribeiro. Quando surgiu esta possibilidade da fábrica acolher esta exposição, eu achei que era a convergência perfeita de percursos, porque a fábrica, na sua condição atual de livraria de alterna, com livros onde a pessoa pode, antes de chegar à estante, dançar um pouco, beber um copo, ver um concerto, e só lá no fim da noite é que finalmente consegue chegar à estante e ver o livro. Entretanto, tem que passar por várias experiências de alterna. Porquê de alterno? Porque o Zé Ribeiro fez essa experiência. Nós pertencemos a uma geração onde fazer política era criar alternativas, criar outras formas de vida, outros mundos. Depois veio o 25 de Abril e percebemos que a alternativa se tinha transformado em alternância. Ou era o PS, ou era o PSD. Ou era o PSD, ou era o PS. Nós precisávamos ficar incomodados com esta transformação da ideia da alternativa em alternância. Então hoje, tanto para o Zé Ribeiro como para mim, se queremos continuar a conjugar a ideia de outra coisa, outro, só nos resta a palavra alterna. Já não há alternativa, já não há alternância, ou há o alterno. E o alterno é isto, ele tem uma livraria que já não é uma livraria, que é um depósito de gatos e de livros antigos, e tem uma editora que já não é uma editora, que é uma exposição, e que para se vir à exposição tem que se beber uma cerveja e um copo de vinho. E eu criei uma livraria no meio de uma fábrica de guerra, que já não tem armas e que tem salas para exposição e bares e concertos. Portanto, eu acho que esta convergência é perfeita entre uma livraria alternativa que se converte em livraria de alterne, como a Olmeiro, e eu, militante da alternativa, que vejo-me aqui na condição de servir cervejas para continuar a alimentar esta experiência estranhíssima de falar de livros, ler, editar. Portanto, para nós, a Fábrica de Prata, é uma alegria enorme termos recebido aqui esta exposição, e se tudo for bem negociado, nós já prometemos aqui uma conspiração, eu e o Zé Ribeiro, se tudo for bem negociado, eu acredito que a Fábrica de Braço Prata vai ser o próximo cenário do depósito de livros, da livraria e dos lugares de encontros que a Olmeiro tem que transferir para algum lado, e não ficava mal se transferisse aqui para a antiga fábrica de material de guerra. Nada mal, porque se esta fábrica deixou de ser material de guerra, em grande medida se deve ao Olmeiro. Foram os livros da Olmeiro, foi o combate da Olmeiro que levou muita gente a perceber que não fazia sentido usar este edifício para fazer armas e que era melhor fazer aqui uma livraria com
bailes e cerveja. Portanto, a fábrica tem uma grande dívida em relação ao Almeiro, por ter ele sido um dos inspiradores desta transformação profunda no nosso país, que permitiu que agora aqui estivéssemos a falar de livros em vez de estarmos a fabricar arte. Sim. Ali era uma leitura de teatro, isto é uma leitura de poesia. José Afonso. Quadras incluídas no disco. Enquanto há força. Não há velório nem morto, nem círios para queimar. Quando isto der para o torto, não te ponhas a cavar. Quando isto der para o torto, lembra-te cá do colega. Não tenhas medo da morte, que daqui ninguém arreda. A capa é filha do facho. O facho é filho da mãe. O mapa é filho do Portas, do Barreto e mais alguém. Às aranhas anda o rico, transformado em democrata. Às aranhas anda o pobre, sem saber quem o maltrata. Às aranhas te vi hoje, soldado na casa mata. Se o comandante é fascista, manda-lhe uma derrajada. Vinho velho, vinho novo, tudo a terra pode dar. Deem as pipas ao povo, só ele as sabe guardar. Anda cá abaixo ao aleixo, vem partir o fundo ao tacho. Quanto mais lhe vejo o fundo, mais pluralista o acho. Isto anda tudo ligado. Eduardo Guerra Carneiro. Um pequeno bar junto à estação de Nelas. Verão de 1964. Uma íntima sensação de liberdade. Penso nas abelhas, uma rapariga tão dourada ao longe, outra vez a estação libertadora, um respirar mais fundo. Sorri, segurei uma das tuas mãos. Entramos pouco depois no bar da estação de Nelas. Sim, isto foi serenidade. Não posso deixar de falar da revolta iniciada no desejo. Do vento além, para além do espelho, do teu vestido caído junto à porta. Pobre inocência, estou como um povo perdido na inocência das mais fáceis frases. Regressa ao vago plano de tudo, escrever de total memória destes anos, destas cidades mornas, onde com vagar quase enlouqueço. António Ramos Rosa. Dinâmica subtil. Limite da noite, princípio do corpo. Escolho o lugar do vento, o sopro da lâmina. Um sulco rasga o corpo, não há nomes. Quero os ombros mais rápidos na frescura. Há uma entrada no chão, há uma trave. Esta é a proa de uma ave estilhaçada. Quem resiste? E onde? Esta pedra é uma ilha. Caminho acaso ou divago entre sombras. Esta ilha é a proa e o limite da noite, princípio do corpo. Eu não sei se caminho, se destruo o lugar. Cego, avanço numa paisagem branca. Entre ossos e cinza, procuro a luz de um templo. De vértebras estilhaçadas, avanço no interminável átrio. Esta ilha é a proa e o limite da noite. As palavras sonham talvez aqui, excessivas, ofegantes na sua nulidade. Ouve-se acaso o rumor do sangue? Eu digo que não vejo. Digo este deserto, esta sede,
este sopro nulo. Quem habita o caminho que se apaga, procura o sossego de um silêncio habitável. O princípio do corpo. Quem espera ainda um nome? Eu escolhi o lugar do vento para dormir no alto da folha, estar com o céu estrelado e as cigarras no frágil tumulto do silêncio do lugar. E a nudez do mar, a nudez do corpo vivo, estilhaçado vivo ainda, vivo ou morro. Quem escreve é uma sombra, quem respira é uma sombra. O corpo não respira, ardem apenas sílabas no vento. Estou vivo na pedra, entro na página e sob a cinza atinjo uma palavra nua. Esta ilha é a proa e o limite da noite, princípio do corpo. Há um sinal de inseto e uma obscura estrela no cimo do vagar. Alguém se detém na noite vertical e diz: é aqui. O tempo está vivo na poeira. E eu morro na margem inacessível. Escrevo para as órbitas vazias, para o abismo da morte. Abjetas sombras, ou amorosas sombras, luz em excesso, luz da palavra autoritária, frígida. Quem pode esperar ou caminhar ou respirar se tudo em torno apodrece no círculo? Escrevo no meio do esterco e da cinza, que ninguém me responda. Quem pode erguer o corpo? Caem amorosas sombras, amorosas, vivas. Raul de Carvalho. Poesia instante. Gosto de ti. Desde quando tu tinhas 15 anos. Tens a folha escalavrada no papel, alta, esguia, nítida, formosa, folha de cavalo límpido. Dá-lhes a mão, tocas-lhes as crinas, beija-lhes o focinho, orienta-lhes o olhar, desce-lhes a colina e sobes no meu entendimento. Fermento. Ao poeta António Barahona. É escrevendo devagar que os anjos soltam as suas cabeleiras. Vêm de muito longe e mais não voltam a subir a ladeira. Cansa-lhes o gesto com que são felizes, despidos, nus. A oferta os abriga a sonhar. Dos anjos é o território dos anjos. Eles não voltam, não habitam conosco. Deixam as suas roupas, como recordação. O perfume da face emerge, soluça sobre a almofada. Ligeiramente desliza para o céu, onde, a qualquer momento, aqui na terra, os anjos beijam, devoram, assassinam e lembram-se de nós, alguns, a horas certas, quando fortuitos desapertam o cinto e ficam nus. Outra vez, e outra, e outra. Até que, desmentados, se atiram lá do cimo da colina mais próxima. Ouve-se o som de um búzio, do vento a ligeireza com que passa e termina. Ficam mais sós, os anjos, que consigo levam para um outro mundo a voz da fartura e do desastre. Wanda Ramos, uma autora que morreu cedo, uma grande poeta que nós conhecemos pessoalmente. Uma pessoa lindíssima, com um texto único.
Poemas Consentidos, um capítulo que se chama Nas Coxas do Tempo, 1986. Sou da geração mais triste da Terra, da geração mais longínqua, nascida dos sulcos das ilhas. À beira dos álamos, sou mulher insepulta, secretamente ignorada dos homens, com traços de bruma no rosto e dedos de angústia nos seios. Sou nascida da terra mais infecunda, a hora do parto a mais solene, meia-noite. Sou dos infortúnios e inconstância, e sinto-me narcísica e infindável, com espelhos quebrados dentro de mim, garras nos cabelos e pulsos de aço ressequidos. Nasci das raízes num mês de cio e lenda, da geração mais amarga da terra, da mulher mais amargurada. Hoje tenho medo das minhas horas choradas, da dor que amarroto e caso cotidianamente escrevo morta nas paredes e enforco-me por dentro no primeiro minuto do silêncio. Tenho medo e ousadia de sofrer e fico queda e irta, quase sonâmbula, com lágrimas nas veias. E o corpo muito branco e nu, com nostalgia de noites ousadas e vagas, com ecos uníssonos, com espasmos, com dor muito intensa nas unhas. Sou da geração mais perdida, mais infinitamente solitária, da geração vivida um dia à margem dos desertos, com esplendores de sóis no ventre e tatuagens irisadas nas mãos. Fiquei pelas dunas, nostálgica e estática, soletrando amor, sensualmente dizendo um nome de homem quase divino, sensível. Um nome de ecos na paisagem. Tenho seios de espuma por me imaginar sofrida nas noites de haver lua, em que pende dos telhados o medo solitário de estar só. Criei raízes por um acaso insondável de objetos boquiabertos e espero a vinda viável das horas do terror a penetrar a porta do quarto, comigo estendida no leito, nua e tensa. A imaginar que o medo és tu, que tu és eu, intenso e único, incriado, o sexo florido e hastes de era no cabelo. Soam animais pelas colinas e o rumor soturno do mar nas enseadas. É um hino de mulheres vestidas de espuma. Fui dessas mulheres diáfanas nascidas da terra e do mar e da raça mais triste do mundo, da mais antiga, antes ainda dos glaciares e da petrificação eterna dos seres. Entoou este cântico, fermento e esporádico, por dentro coroada de estrelas, vestida de pasmo, de medo de estar só, e lança aos ventos a certeza noturna e febril de ser da geração mais triste da terra, da geração dos homens e das mulheres, das crianças sem esperança, a quem interdisseram amar. Isabel de Sá. Restos de infantas. Que chamamento me faz pairar sobre abismos tão estranhamente brancos. São elas,
pois o muito amor que ainda nos une, figuras de branco e prata, lábios em cintilações doiradas, raras, que me trazeis? Troquemos presentes, cabelos, leves corações da terra, uma nota musical. De mim darei o corpo, levai em pétalas, como se de alma se tratasse. Foi um tempo de múltiplos cansaços, o corpo em ritmos de azul, procurando um lugar de água e silêncio, crianças de lábios em cinza, fulgidos aromas, comiam seu coração pisado de tanta vida. Eram infantas letradas, laço branco de veludo nos cabelos poluídos, oiro e transparentes insetos, dedicavam-se a cultos de infância, incensos queimados ao quebrar de setembro. Faziam poesia no incêndio de inúmeras agonias e nada mais desejavam além da água de seus corpos. Fecundavam em esquifes de gelo, amortalhavam seus fetos em fios de cinza e luz, repousavam sobre lençóis da terra molhada, seus olhos liam, em páginas só de ouro, mastigavam pétalas de açucena. Antero do Quental. Sonetos. Sepultura romântica. Ali, onde o mar quebra, num caixão rugidor e monótono, e os ventos erguem pelo areal os seus lamentos. Ali se há de enterrar meu coração. Os sóis, queimam-no os sóis da adulta solidão, da fornalha do estio, em dias lentos. Depois no inverno os sopros violentos lhe revolvam em torno o árido chão, até que se desfaça e, já tornado, a impalpável pó seja levado nos turbilhões que o vento levantar, com suas lutas, seu cansado anseio, seu louco amor, dissolva-se no seio desse fecundo, desse amargo mar. Elogio da morte. Altas horas da noite, o inconsciente sacode-me com força e acorda em susto, como se o esmagassem de repente. Assim me para o coração robusto. Não que de larvas me povoa a mente, esse vácuo noturno mudo e augusto, ou forceja a razão porque ofegante, há algum remorso com que encara a custo. Nem fantasmas noturnos visionários, nem desfilar de espectros mortuários, nem dentro em mim terror de Deus ou sorte. Nada, o fundo de um poço úmido e morno, um muro do silêncio e treva em torno, e ao longe os passos sepulcrais da morte. Na floresta dos sonhos, dia a dia, se interna meu dorido pensamento. Nas regiões do vago esquecimento me conduz passo a passo a fantasia. Atravesso no escuro a névoa fria do mundo estranho que povoa o vento, e meu queixoso e incerto sentimento só das visões da noite se confia. Que místicos desejos me enlouquecem, do nirvana aos abismos aparecem, a meus olhos na muda imensidade, nesta viagem pelo eterno espaço, só busco o teu encontro e o teu abraço. Morte, irmã do amor e da verdade. Antero do Quental. Tudo livros editados pela Olmeiro. Luís Veiga Leitão, um autor do Porto, esquecido, uma excelente pessoa, com uma ironia fantástica, um homem excepcional. O livro da paixão, subtítulo Para ler e contar. Coração das águas densas,
sal, como escamas, brilha ao rés da pele. Baixas as águas, ao inclinar o sol, vestem-se de translúcida cor verde, de pedra preciosa. Com elas trocam esmeraldas. À medida que os braços, as mãos se mexiam, deslizavam, tocavam, descobriam, apertavam cada vez mais os corpos que numa vertigem buscavam passar-se através de um outro. Lábios e línguas. Uma luta acesa e sôfrega de peixes, como se o sangue frio substituído fosse pelo ardor ígneo das erupções submarinas. E as águas densas alevantavam os corpos e preparavam baloiçando a cama do amor. Oblíquas, era a hora da libertação. Inteiramente nus, algas finas e serpenteantes afloravam do seu púbis. Improvisam uma dança de acenos e apelos sobre as algas. Os pequenos e grandes lábios do seu sexo abriam e fechavam. Ritmo crescente, as duas conchas bivalves. Imaginou-lhe o nácar e seu mistério úmido. Do vértice das pernas dele, há muito que rompia uma anémona do mar, direta, longa, cilíndrica, na coralínea cabeça uma nebulosa de sêmen, e de repente a visita, penetrante, funda, tremores de terra no subsolo dos sentidos, depois movimentos que inspiraram os êmbolos, feixe de gemidos surdos, ofegantes, sincopados, faúlhas de palavras que ardiam, rota ou quase transparente, a sandália dos lábios, e o máximo, grito espesso de raiz por entre os dentes cerrados que o tornam dúctil, como o ouro, e duro como os diamantes negros. Uns chamam-lhe amor, outros desespero. David Mestre, nas barbas do bando, outro desconhecido, esquecido, o nosso David Mestre. 1985, Portugal colonial. Nada te devo, nem o sítio onde nasci, nem a morte que depois comi, nem a vida repartida pelos cães, nem a notícia curta a dizer-te que morri. Nada te devo, Portugal colonial. Cicatriz de outra pele apertada. E quem nesta roda riscou no peito a ave inviolável? Qual de vós apostou a morte e perdeu? Qual de vós inegáveis patifes, navalhas encantadas, traçou no areal a mais bela aventura, nas barbas do bando? Em Soweto, Alexandra. Em Soweto, Alexandra, buzina uma revolta, como dentes afiados. As flores agridem a polícia no sexo. Os anjos descem de viaturas blindadas e abrem fogo sobre a multidão. Falava dessa areia do fim do mar, dos contornos à tona da água. Nesses feitios lê a língua entrançada, com a luz nos feitos de Mateba. Arde, quase presente, que oscila, ouço-a em segredo arfar. E vou tirando da arca de Olmeiro autores. Manuel Sintra, o jovem, falando com David Mestre. Bicho de Sede, 1986. Tiveste 9 meses de escuro quente. O sangue dos meus dedos fervia no sobressalto curto, como um grito de carne que não chega a furar os tímpanos da ternura. E escuta, toque a toque, o crescer do outro lado da minha mão inteira, virada para ti,
como quem às vezes vira, sabes, a vida do avesso para se saber trincar. Tiveste depois poucas horas de caminho de carne, a caminho de mim, que te esperei quieto, como quem espera comboios, para depois te tomar, morno na chávena dos meus olhos, nesses instantes em que a luz crua deve ter cozido o teu pouco peso ao tanto espaço, e te recebi na tarde com certeza, e vento no peito de quem é de terra, e de madrugada acorda com um rio de tremor levado aos encontrões nas ruas sujas, e agora tomo comboios como te tomei, tomo o sono, as pernas, os dias, chego de cansaço nos braços que não chegam, e tomo-te, troco-te pelo cansaço, ficam só os braços, aprendo o eco dos teus gritos, as palavras imóveis que te esperam nos lábios e estão por desenhar, e tomo-te, enches-me de fogo, ardo devagar. Do Mário Contumélias, que escreveu imensos poemas cantados. Pessoalmente também era uma excelente pessoa, que hoje conheci, nós conhecemos. 1986, Onde a solidão. Falo muitas vezes de coisas como casas, onde o amor se esconde, se guarda, onde a solidão pode ser maior. Agora empilho livros e nunca tenho tempo. Fico a ouvir-te falar de coisas como casas onde deitaste o amor e até de hotéis. Fico na casa e fumo e escrevo versos, e enlouqueço enquanto dormes. O silêncio todo a roer-me os ossos. O braço esquerdo primeiro, depois talvez a estrutura da cabeça. O lento percurso dos nervos, se ao menos não tivesses adormecido, deixando-o acordada à casa. O tempo dos cedros. Tantas vezes mergulhava no rio para lá dos cedros, que era quase canoa o meu corpo. Nesse tempo longe das guerras, corriam os animais pelo bosque e eu era a planície, a música das águas. E só a águia voadora rasgava os céus. Depois chegava a lua e eu dormia sobre os cedros, uma pele cobrindo o corpo nu. Ágil era nesse tempo, veloz como o gamo, meu irmão, e sabia o nome de todas as plantas, os segredos da arte de curar, as danças mais secretas e antigas. Eu era então, dizia, uma canoa, e quando partiam os guerreiros, de pernas cruzadas esperava a lua nova, interrogava os deuses. Agora escrevo desse tempo a memória das coisas coloridas, a presença dos cedros tranquilos. José Antunes Ribeiro, O Difícil Comércio das Palavras. É a altura de lembrar aquela sementeira de xíxaros, as mais belas flores da tua memória, a casa perdida na serra, e a mulher por ali andava a iniciar garotos. Que bela visão! Talvez Fátima seria o cheiro do feno. Não tiveste tempo para contemplar as flores. Mais tarde sim, mas já era tardíssimo. Vezes sem conta lá voltaste, como o criminoso que sempre regressa ao local do crime. Ali mesmo ajoelhaste, ainda entusiasta do cálice, e quando a noite ia longa, adormeceste tranquilamente.
vais rebentar um dia destes. Se não resolveres parar uns instantes. Só o tempo suficiente para descobrires o cheiro das estevas, já que nem deste pelo porte digníssimo das oliveiras. Sabes que idade têm? 300 anos. Acredita. Quantas tempestades por lá passaram, quantos ventos e marés, quantos fantasmas rondaram aquelas noites, quantos amorosos ninhos de pássaros albergaram as suas ramagens, e o finíssimo azeite, quantos pratos regou, e acima de tudo, quantos homens e mulheres se acolheram à sua sombra majestosa depois de cada sementeira. O descanso e o silêncio não têm limites. É a hora do entardecer na planície longínqua. Um outro esquecido, poeta português, António José Maldonado, 1984. Campo de rapariga. Na tua pele mudo o linho, quase me perco no regresso da ave. Quem me diz em teu corpo o recurso antigo? Tu que principias a imagem no incêndio da era, ou em frágil ombro onde é forçoso parar, tu, empregada da nuvem, sobre a palavra cresces. Cantemos as vozes, as alegrias dígitas no fiel silêncio dos olmeiros, lá onde os vivos se recreiam, esquecidos de que o vento oscila. Sobre os ombros a fruta das palavras construímos os hábitos, os arquétipos que nos invadem as casas, a terrestre gula do passado. De ombro a ombro passamos o sinal. Ferramentas e os castanheiros em cada ombro recolhemos solidários as portas que ladeiam as espigas. Limpamos de rosto a morte do utensílio. Uma grande escritora portuguesa, completamente desconhecidíssima, que viveu fechada numa parte do convento ali perto dos Capuchos. Fomos lá visitá-la, na altura lembro eu, e ela tem uma obra imensa, um conhecimento sobre a Grécia, um conhecimento sobre o texto literário vastíssimo. Provavelmente a primeira mulher que escreveu sobre a guerra colonial. Exatamente. E dizem que a primeira mulher surrealista. Noémia Seixas, uma mulher fragilíssima, que falava muito baixinho, parecia que não existia quando vi, porque ela tinha uma cor estranha e ela merece este. Ela deixou centenas de inéditos que a família me entregou. Algum dia, talvez, uma desta obra possa por aí reaparecer. Sou o universo que vai esvaziar-se na cronologia da exaltação. O fogo de joelhos perpassa imortal. E os vencidos não são bichos do chão. Me imobilizam o coração quando a vanguarda do exército recua. Se o crepúsculo fica muito longe, entre montes e montes que repetem nas sílabas quentes da areia a mão inacabada da vitória. O sentido impossível da realização, uma pedra vazia, de onde brota a luz, e sinto-me leve sem saber porquê. Segundo Parménides, o leve é o lado onde falam as estrelas. Negativo do dia. Serão o meu cinismo? Vi um renque de acácias.
em botão. Talvez seja a hora da adolescência. E no pus da chaga estava a flor nascendo. Afirmativa existência. Eis o Redentor. Dizem as cidades. Delirantemente a época dos Césares. Existe aonde estava a ser esquecida. Na dualidade insustentável entre o frio e o calor, ouço a voz do corpo. Mas posso ter alma. O conquistador tem de ser o vento, tem de ser a chuva e o sofrimento. Serei a perversão da alegria? Serei uma ilusão que quero sequestrar? Quando vamos dormir nus, ficaremos entre os opostos, ao centro, o júbilo. Entre os opostos, ao centro, o vazio, os excrementos. Quem seremos nós, não sendo jamais o ser do que se foi? Sou Napoleão. E uma candeia a palavra acende. Busca na raiz a luz que lhe enche a sede. E os senhores da água, os senhores do pão, que tiram aos homens, logo entardeceram. Não se lembram que todos desejam ter um Natal de mortinhos após a ceia das cigarras? Quando o verão aqueceu, penumbra, quantas bocas abriste à fome das aldeias. Em Rivoli, eu disse, por aqui passou o meu rosto, mas não ficará aqui. Ao alto crescerá para a espuma. O poema não representa nunca a memória. É um bocado de matéria visual. Na distância do sangue, deduzi as espadas e as vozes. Sempre uma equação de incógnitas muitas. Renta à terra o rumor da ânsia, 5 colunas austríacas iminentes sobre as vertentes do medo. A última, um animal de fogo que entra pelo desfiladeiro do Incanale, como uma equação que se não resolve, a carnadura fluida da poesia à esquina da imaginação, estéticos se espedaçam, os sinais do tempo, terrível jornada à epopeia, e subitamente o dedo do calor fermenta o mosto, trinam as veias, as balas resvalam pelo lugar das chamas, sob o inferno transcendente, a vitória. Agostinho da Silva, também editado, este livro antigo, poema de Caeiro a fingir-se de Ofélia. Nandinho, como é isso de pensar? E nada mais fazes do que pensar que não pensas? Que sou eu um fantasma a campos ou a reis? Ou a quem, não sei quem, que tu julgas reais e te dominam ou dominas e finges? E não vês que sou eu a real do sapato, de laço e cabelo de trança? E tanto gosto de ti que a tudo trocaria por sapato de trança e cabelo de laço. Tu, ideia, me fazes de real, só para um dia te pôres em verso ou prosa. De pobre apaixonado, empregadinho de um escritório da Baixa, com sua apaixonada empregadinha. Acorda, homem, que sou eu, viva, e um dia te arrependes de me teres mentido por viveres um sonho. Coisa pior que vinho para a saúde. Será que vou ficar velha sem tu ser já mais novo? Então rompo comigo, talvez aí acordes, e tanta pena como eu tenho. Nandinho, de só teres pés para as nuvens e não para as calçadas, tão fortes, vivas e alegres, quer a câmara as limpe, ou as não limpe, ou faça chuva, ou faça sol. Tristes, só por ti, morre Ofélia, sem tu por mim viveres. Soneta de Álvaro de Campos à sua eterna pessoa.
Quis eu ser o teu pai e fiquei filho, tomou a criatura ao Criador, diamante fez amado, um fraco amor, amassei eu o pão e me fiz milho. Quero ser eu pirata e a mim me pilho, de luta me sumiu todo o furor, me embala a minha tia, por favor, fui balde quando almei o ser sarilho, não fui parar ao mar, mas ao martinho, e com reis e caeiro outros que tais, só dentro de ti próprio estou sozinho. Vê lá, pessoa, se refazes tudo e me lanças de novo aos temporais, em vez do poço em que por mim te escudo. De um discípulo do Agostinho da Silva, Henrique Madeira, que morreu há relativamente pouco tempo. Não, nunca mais o vi. Foi o amigo que morreu. Foi o amigo do Madeira. Dedicado ao Fernando Silva. Exatamente. Este livro foi dedicado ao Fernando Silva, que era, e a todos os resistentes timorenses. O Fernando Silva foi presidente da Sociedade Portuguesa de Língua. Era uma excelente pessoa e é dedicado a ele, aos timorenses e também aos movimentos ecologistas e pacifistas que com energia defendem o ambiente e a paz no mundo. Água. Nascemos para as novas leituras, 1994. Nascemos para as novas leituras dos começos naturais, de proscritos e tolerados, possuidores da sagração dos fogos, superiores à transmutação dos corpos, salvaguardados, cujas palavras, sem assaimos, transmitem liberdades. Como se emendadas fossem relações dos átomos e das células interligadas, os textos de malfadados, dos virtuosos, dos conquistadores, dos reajustamentos. Por isso as desenvolturas nos trajetos perante os grandes voos de larga envergadura. São muitas aves. Todos juntos avançamos pelos oceanos e pelos espaços. Pertencemos às aves inteiras que acompanham os barcos, das distribuições, das elaborações com as asas e as cabeças altaneiras, as aceitações nas nuvens e as exclamações sinónimas, até à expressão escutada, ouvida, entendida, atalhada, respondida, redundante, convertida, ligada às pacificações integradas no tempo, para sempre fluida no universo. Com voos enormes, as viagens maiores, proveitosas, determinantes, propiciadoras, conduzindo a pena pessoas, animais, as aves todas, os seres excelentes das marcações livres. Louva-se o natural, canta-se o natural e surgem novas odes gerais, conjuntantes, como grupos de hóspedes, hordas pacificadoras, para as proclamações grandes dos ajusteamentos inumeráveis de diversos graus, hábitos, culturas, línguas, etnias, espécies e raças de cidadanias, apagando as 10.000 vagas das ameaças, dos ódios, as raivas consignadas, estipulando ao curso das estrelas as venturas. Já sei quem morreu, foi aquele poeta que tinha 4 nomes, que eu não me lembro agora. Amigo, morreu ano passado, e de me lembrar. A arca está quase a chegar ao fim. A Lídia Martínez, nossa amiga, que decidiu viver em Paris, e lá está em Paris. Atriz, cenógrafa, pintora, poeta. Em 2001, escrevia assim: é bem tímido e dolente este meu canto, que de tanto calar o que sente, já não sabe mais dizer. Que dóis mais hoje no meu peito, porque ausento e respirar é dor que te move tão lentamente. Como se aqui estivesses, adormecido no meu peito para sempre. A viagem não finda neste caminhar, nesta canseira de te querer guardar, te proteger de tudo, quanto é pranto e gozar comigo, dos ínfimos prazeres que ainda alcanço. É esperança minha e segredo também,
Perto dos lábios dançam os teus dedos, falenas estonteadas dos beijos que te dei. Pequenas luzes nesta noite, onde me visitas e a tua sombra desaparece-me entre os laços e nada dói, porque o silêncio é vestido de mulher que nada espera porque te tem. Carta ao amante desperdido. Fiz de ti um caminho de palavras inúteis e estremeço ao cruzar de um passo que me parece teu. Levo-te comigo, embora de nada me sirvas, nem para agarrar a mão ou apoiar o braço. Aprendo acasalando-as a angústia e a ausência e o sentido a tudo o que não tem, que os dias movem-se por entre assopros desesperados e risos que são livres, e que a noite se espraia sem entusiasmos, magoando-me os seios. É assim que percorro as ruas e me deito. A viagem continua a passear-me por dentro de um silêncio que estala com o cristal ou as lágrimas. De nada serve contar as estrelas e os bichos constelados se não partilhamos esse lúdico brincar. O céu tem um nome na tua língua e outro aqui. A luz que nos observa e nos revela deixou de ser a mesma. Foi um adeus perfeito e tudo o que sorria à nossa volta. E estamos a chegar ao fim. José Manuel de Vasconcelos, poeta advogado que há hoje ligado à Associação Portuguesa de Escritores, continua a escrever e dedicou este livro, este poema, ao poeta Armando Silva Carvalho, que esse morreu no ano passado. Grande poeta que vivia em Peniche, grande amigo. Se eu pudesse acordar numa outra vida, renascer sem seguir esta alma oca, esta boca por céus entorpecida, este cinema cego de guitarras, se as janelas não fossem um exílio informe que os invernos há séculos paralisam, na estrangulada vida a latejar. A luz da rapina cai cadenciada, orgulhosa e fria entre os enfesados corpos, e recita números sem nexo para um púlpito vazio. Ah, louco romeiro, requentado fado, uma prosquita fonte retoma a sua sede, geme e adivinha que caminhos estes, que sangue seco entropeça as palavras, se é que palavras são estas inchadas velas, sem a transcendência desenhada que dos campos ou das praias espera as sereias. Miguel Barbosa, pintor, dramaturgo, que vive em Sintra e tem lá um museu de todos os dinossauros, todos os fósseis, ofereceu a Sintra e lá está o museu, e o museu em Sintra, ao lado do Palácio, e toda aquela imensa coisa que o Miguel Barbosa deixou. Escreveu em 1994: deixaste uma sombra na chuva que cai, persistente e te apaga, dizes que é encarnada a tua alma, sedimento de melancolia, que se desfaz na relva, que grita no pátio da vida, esquecimento que foge pelo espaço, na minha pele que goteja, a morte que comigo caminha, num chapinhar de silêncio molhado. As borboletas picacianas perdidas nos desertos, onde a miragem me afoga, voaram dos teus olhos para os meus, em farrapos anquilosados, de areia e mar, para morrer no vão da escada, do meu pensamento alucinado. Do teu corpo no travesseiro da cama havia ainda um sorriso rubro de eternidade, tudo o que eu tinha de pendurado na casa, de prego em penhor do nosso moribundo amor. E para terminar, a Lia Viegas, nunca mais soube nada dela, também editou.
não morreu. Eu só matei um. Bom, em 1985, ela escrevia: nos teus olhos pode passar a luz, pode dormir o mar, o túnel se detém e a água para, altíssima, e entorna-se sobre mim. A luz me guarda para a noite funda sobre as capas e lâminas, sob as espadas o fluido negro cava-se no coração da onda. Uma onda, uma capa suspensa e desdobrada capela de arco, Shaila, onda teu braço ou teu abraço, alto edifício, espatulado, a branco, um claustro claro. Nos teus olhos a sede desdobra-se, desnuda-se, onda após onda, como se penetrassem no coração do túmulo. Sobre a onda renasce outra onda. A esperança de esperar-te soa a praia e a onda, o dorso sobre o dorso, a água sorvo e fonte. Da Maria Graciete de Besse, também muito pouco conhecido. A voz de 96, a voz noturna. Era um eco que atravessava a noite como nuvem baça sobre a página. De longe me chamavas, do além da morte, junto ao mar imóvel onde a infância rimava obstinadamente com o trêmulo perfil do esquecimento. Dizias um amor antigo encostado à cidade marinha. Os navios escureciam na falta de ti, ilha longínqua, assim exposta ao ocre da distância. E para terminar, o livro que o José Ribeiro trouxe, que eu não tinha, este exemplar, do António Salvado. Poesia do lugar, se este não tiver nele, vastas manchas de sangue. Chilrear nos alvores da manhã desejada, o prémio da vigília. São páginas e páginas que se foram escrevendo e que nada aclararam. Sinto como estas árvores têm altas saudades de gerarem os frutos. São corpos desgastados, mas não deixam fugir deles para longe as almas. Adeus à juventude, diz a rosa fagueira, a desmembrar as pétalas. As palavras da prece ficaram inaudíveis pelo fragor da metralha. A tarde cai com o bater do sino na campanha distante. E o céu aberto em breve acolherá o meu sol puro. Surpresa da ternura, com rapidez adquire um abraço apertado. Este nosso amigo estava ali fora, encontrei-o ali e chamei-o, convidei-o para vir cá para dentro, porque estava com um livro do Pedro Barroso, publicado pelo Olmeiro, que é outro cantautor que também não tem foi letras... mais desprezado que eu não deixei, não? Sim. Porque teria sido, mas isso também é um bocadinho culpa dele, perfeitamente, também um bocado. Isola-se um bocado e às vezes não lhe apetece fazer nada. Como o conheço bem. E não nos quer ler um poema dele? Epá, é um
Tem assim algum Eu não sou muito bom preferido? leitor, mas estava aqui um que é conhecido dele, mas eu, pelo amor de Deus, eu posso dar para ler. Este acho que é interessante. Então, mas Cantaré, pá, eu não- Cantaré. Conhece-o? Mas leio, Não, leio leio. certamente melhor. Não leio melhor. A sério. Você é que é o. Minha dicção é muito... Não faz mal, que está aqui com o microfone. Cantaré. Estou aqui, meus senhores, para vos dizer que cantar não pode ter regulamento. Só canta de encomenda quem quiser. Quem faz uma canção tem que a assumir e não apenas querer passar o tempo. Cantar é acreditar. Cantar é redoma, lucro ou montra, é ter uma intenção e ter coragem. Não é lantejoula luzida o que mais conta, mas ter por arma uma viola na bagagem e ter um povo inteiro na viagem. Cantar é acreditar. Cantar é alma, corpo, dedos, dor e riso. Cantar é gesto num espaço coletivo. Pela acusação, pelo despertar e pelo aviso, cantar é uma maneira de ser gente. Cantar é uma maneira de estar vivo. Cantar é acreditar. Pedro tem uma série de CDs editados que são perfeitamente desconhecidos do grande público e com coisas fabulosas, brilhantes, não é só os livros. Basta ir ao site do Pedro, que deve conhecer, e tem lá muita coisa dessas e coisas brilhantes, porque ele em minha opinião, parece que concorda, é um virtuoso, até faz impressão, a virtuosidade daquele homem, que não é normal.